Estamos iniciando aqui mais um RFID Talks e eu vou conversar agora com a segunda geração de uma empresa de RP especializada na área de confecções, tanto na fabricação, na manufatura, como também no comércio, né, no varejo de roupas. E este homem é o Kim Tranjan, que faz parte da família que desenvolveu essa empresa, que criou essa empresa chamada Webpic e que está fazendo bastante sucesso, bastante negócios na área de RFID em parceria com a ITAG. É um grande parceiro da ITAG nessa área de RFID, na introdução da tecnologia de identificação por radiofrequência nas empresas de confecção. Eu já fiz dois cases, inclusive, ano passado, que são de empresas que utilizam a tecnologia WebPic integrada com a ITAG, que são as empresas Camboriú e Stacione, né? Duas empresas, inclusive, de Pernambuco, embora a WebPic seja uma empresa do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, eles têm clientes no Brasil todo, né? E, bom dia, Kim. A gente está dando bom dia porque agora é de manhã, mas as pessoas que vão assistir a qualquer momento. Tudo bem com você? Bom dia, Edson. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E estamos aí para falar sobre essa parceria que está sendo um grande sucesso para a gente e que está levantando muitos cases aí na nossa relação com a ITAG. Então, assim, a gente está bastante animado com o futuro em relação a isso também. Você estava dizendo que tem três gerações já de WebPic, né? É, Sim, já foram são desenvolvidas três versões, né? Vamos lá, conta um pouquinho. isso. Exatamente. Hoje nós temos o nosso sistema que é o da PIC, né, o nosso RP. Ele é a terceira geração de sistema focado para indústrias da WebPIC. Nós tivemos a geração primeira, que é o DOS, né, que é aquela telona preta, né, aquela versão mais antiga da tecnologia. Tivemos a versão Windows também, que em meados lá de o início dos anos 2000, que era muito relevante. E nós temos agora a geração web, que é 100% web, roda na nuvem, e que nós estamos angariando e tendo muita adesão de muitas partes do Brasil aí com o nosso sistema. Então, é a terceira geração já do nosso produto. E quando você nasceu, provavelmente você estava no Windows, né? Exatamente. Quando eu entrei na WebPic era a parte Windows ainda, então foi um momento de bastante aprendizado aí, onde a tecnologia ela estava sendo inserida em muitas empresas. Porque quando a gente fala do começo dos anos 2000, as empresas ainda não olhavam a tecnologia como investimento de luxo, né? Então, estávamos aí, já nessa parte de Windows, quando eu entrei. Bacana. Bom, e seu pai, o grande desenvolvedor da empresa, sua mãe, digamos assim, a pessoa do atendimento, do contato com o cliente. E você, agora nessa área de desenvolvimento web, eu vi que tem vários pacotes, e daí tem os pacotes que envolvem o RFID, né? Como é que está a adesão disso? Como é que o mercado está recebendo essa tecnologia? Já há uma demanda, digamos assim, espontânea pela busca de RFID? Sim, sim, com certeza. Dos investimentos que a gente vem fazendo junto à ITAG é essa integração, porque a gente já começou a perceber que começou uma demanda muito mais sofisticada dos gestores de entender que eles precisam ganhar tempo na questão de contagem de estoque, né? Então, contagem de estoque, conferências, e a gente já vem percebendo uma antecipação. A gente já vinha percebendo isso. Foi onde a gente buscou a ITAG para fazer essa parceria, porque hoje em dia o tempo, os gestores eles estão percebendo que ganhar tempo te dá mais espaço para investir o seu tempo valioso em outras partes do negócio, né? E principalmente dos operadores que acabam precisando, por exemplo, fazer um balanço, precisa fazer uma contagem de estoque para saber, né, se o estoque ele está batendo com o que está sendo registrado em venda, por exemplo. Então, assim,
está tendo uma demanda muito maior. E essa demanda, ela vem com essa, como eu diria, essa consciência do gestor, essa evolução, sabe, de saber que hoje a tecnologia ela está muito mais acessível. O RFID, ele era uma tecnologia há alguns anos que ela era um pouco mais cara e hoje ela está mais acessível. A ITAG ela vem fazendo um trabalho muito bom de propagar também essa informação, de dizer para as empresas que, olha, vale a pena hoje você investir em RFID, porque você ganha tempo, você ganha maior controle do seu estoque, você ganha mais rastreabilidade. E nessa integração que a gente fez com a ITAG é justamente focando, né, em trazer para o nosso RP essa funcionalidade que, assim, cada vez mais a gente vê uma adesão maior dos nossos clientes. E muitos clientes já chegam para a gente, falou, oh, tem RFID? A gente fala, pô, temos aqui. A ITAG, que é uma empresa muito idônea, muito parceira, que assim, a gente vem tendo um sucesso muito grande trabalhando com eles. E eu Então, estou assim, percebendo. Como é que é? Perdão, desculpa, Kim. a gente está bem satisfeito, assim, com o que Ah, vem sim, acontecendo, assim, em que relação a legal. essa parceria. E o que eu tenho percebido também no mercado é que existe uma necessidade, né? Eu estava até conversando semana passada, a gente publicou um RFID Talks, eu, a Claire e o Marco Roberti, que são parceiros, né? São meus parceiros, né? E a gente estava conversando justamente da tendência mundial, né? De a gente cada vez mais educar também, né? As empresas, e as pessoas para compreender não só como é que a tecnologia funciona, né, que é uma coisa relativamente simples, mas saber adotar ela de uma forma criativa, né? E isso depende um pouco da educação, né? Como é que você está vendo isso? Quais são as necessidades que você percebe nessa área? Hoje em dia, os gestores, eles vêm aprendendo o valor do tempo, né? E, por exemplo, quando você tem quando a gente fala de dados, vamos falar de dados rapidinho. Quando a gente fala de dados, a gente percebe que os dados é o que move a gente a tomar melhores decisões. E, por exemplo, né, quando você chega para um gestor, por exemplo, a gente trabalha com lojas que são enormes, são gigantes. Como que você vai fazer uma contagem de estoque, um balanço, por exemplo, de uma loja que é uma loja de departamento, uma loja grande? Você precisa pegar pessoas, ter pessoas o suficiente para conseguir fazer esse trabalho que demora tempo pra caramba. E ainda você tem que fechar a loja, você tem que, assim, te gera um prejuízo de você ter que fazer, por exemplo, um balanço. Então, muitas vezes você tem que pagar hora extra, muitas vezes você tem que fechar a loja, como eu falei. E hoje os gestores eles estão percebendo que o investimento nessa tecnologia te permite ganhar um tempo enorme, como por exemplo, né, a Itag ele tem uma pistolinha, que é um dispositivo, você vai passando assim nas peças e você já vai fazendo a contagem. Quando você Um leitor de mão, né? é um leitor de Leitor mão, de mão. Uhum. exatamente. Esse leitor de mão, ele te permite captar mais dados rapidamente, jogar esses dados dentro do sistema e você consegue diariamente fazer um controle de balanço para saber se você, como que está em questão da saída das peças, como que está em relação a esse controle da restabilidade dos itens. E com isso você consegue ter muito mais eficiência em, por exemplo, fazer uma divisão de estoque. Isso é uma outra questão que a gente percebe de clientes que têm várias lojas. Então, por exemplo, pô, tá tendo uma saída maior desse produto aqui. Quando você consegue fazer um balanço muito mais eficiente, rápido, isso te dá dados para que você consiga tomar melhores essas decisões. Então, quando a gente fala sobre a educação do gestor, que é uma das coisas que, inclusive com um dos nossos parceiros, que é o Eduardo, ele vem falando muito para a gente sobre trazer essa educação para os gestores, porque quando você mostra para eles que precisa de dados, precisa de agilidade, precisa ganhar tempo, essas decisões de aderir a essas novas tecnologias, como a RFID, da ITAG principalmente, que é uma empresa extremamente séria, fica cada vez mais evidente a importância disso. Como, por exemplo, né, vamos falar de indústria rapidamente. Uhum. A gente tem algumas indústrias
que tem uma demanda de pedido que é muito grande. Às vezes recebe um pedido com milhares de peças. Quando você faz a produção desse pedido, poxa, você mandou para uma facção, né, para Uhum. produzir. Quando a facção retorna, como que você vai fazer a contagem, no caso dessas peças, se ela está certa, se veio a quantidade exata? Muitas vezes, e assim, é o que a gente vem percebendo com os nossos clientes, existe um ganho de tempo enorme na conferência de um pedido que vem de uma facção, porque geralmente eles mandam, né, as etiquetas já para a facção, para que eles façam toda a etiquetação e tudo mais. Então, assim, é um ganho de tempo gigante e que com a educação dos gestores, está ficando cada vez mais claro, e é por isso que está sendo muito proativa essa chegada de clientes para a gente, dizendo, ó, tem RFID, e aí a gente passa sempre a ITAG como uma referência aí da nossa integração. Pois é, o ano passado, inclusive, quando eu entrevistei em agosto a pessoal da Camboriú, né? Deixa eu lembrar o nome aqui da executiva me faltou a memória aqui, tô abrindo a matéria. Tilmara, Não, foi a Edjane Nunes de Araújo, Edian, que é sócia da Camboriú. E sim, ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela disse que ela tinha tido uma experiência com outro fornecedor de RFID e que ela tinha se dado mal, porque não era uma empresa muito especializada, era uma empresa que ainda estava assim, né? O pessoal é que nem inteligência artificial, né? Hoje em dia você fala inteligência, não, eu entendo tudo de inteligência artificial, as pessoas se põem dessa forma. E às é, vezes não é bem assim. Então, uma coisa que eu queria abordar com você, até incluindo a inteligência artificial, né? O pessoal está muito preocupado com a inteligência artificial, mas aquilo que realmente, na prática, muda as coisas do mercado, né? Que muda o dia a dia, que reduz tempo, melhora o desempenho, né? São as atividades práticas, né? A contagem do estoque, que é uma coisa com RFID, o uso, inclusive, do padrão GS1, que é uma coisa que te permite uma integração super mais azeitada com os seus fornecedores, com os seus clientes, né? Como é que essas ferramentas todas, essas, digamos assim, é, essas tendências, inclusive, fazem parte, né, do WebPIC, do DAPIC, né? E eu também estava vendo no site de vocês que vocês têm inclusive dashboards, né? Que na verdade já é até um BI dentro do próprio ERP, né? É mais ou menos isso? sim, sim, com certeza. É uma coisa que você estava comentando, que você comentou com a Ediane, né? Uhum, Isso é uma coisa que nós na WebPeak, a gente preza por ter parceiros que são muito idôneos. Então, quando a gente entendeu a forma muito séria da ITAG de trabalhar, que é o quê? Vai desde dos equipamentos de qualidade, que isso tem um impacto também, mas também o fornecimento de etiquetas, né? Poxa, para vender você precisa da etiqueta, então é um processo muito organizado de fornecimento de etiqueta, é um processo muito organizado de suporte aos programadores que fazem a integração. Então, isso conta demais no processo de você aderir uma tecnologia como a RFID. Você ter uma empresa que realmente entenda o processo que uma empresa precisa ficar ali nesse alicerce, né? Então, o fornecimento de etiquetas, os equipamentos de qualidade, e o suporte também estando ali de pronto, né? uhum, Em relação a essas tecnologias, como você falou, do GS1 e o dashboard, essas tecnologias, elas são um compilado aí de ferramentas que vai ajudar, no caso, o gestor e os operadores a ter mais performance, a conseguir tomar decisões em cima de dados. E que, como, por exemplo, você comentou, o GS1 é uma tecnologia que, integrado, né, com a etiqueta na iTag, essa tecnologia ela te permite ter muito mais segurança também em relação com fornecedores, em relação com clientes, em relação principalmente quando você é uma empresa que produz um produto que vai para uma loja de departamento, por exemplo. Se você fornece o seu produto, que nós temos vários clientes que produz para essas empresas de loja de departamento. sim. Então, você tendo
uma empresa séria trabalhando por trás do seu produto, isso te dá muito mais competitividade também. Como você falou, por exemplo, dos dashboards, como você falou de relatórios gerenciais, seja uma curva ABC, seja um relatório de resultado de venda, seja um BI que te ajuda a ter essa visão mais panorâmica do seu negócio, isso te dá muito mais vantagem competitiva para você ter, como a gente estava falando aqui, uma relação de estoque muito mais saudável, com a sua contagem muito mais eficiente, com o processo de produção dos seus pedidos tendo uma conferência muito mais ágil, para que você já veja ali, opa, o facção, aqui você me retornou o produto a menos, hein? Não está batendo as informações aqui. Você já tem um contato muito mais rápido com os seus fornecedores. E com isso você tendo um sistema que te fornece, te dá uma encorpada aí nos dados que você vai analisar. Então, a gente está falando aqui sobre tecnologias que te dá tempo, que te dá Hum. agilidade, que te deixa à frente do mercado, porque querendo ou não, e a gente tem isso como experiência aqui, muito cliente que vem para a gente, muito cliente trabalha no caderninho, trabalha na planilha de Excel. E se o cliente ele trabalha com a planilha de Excel, que dirá trabalhar com RFID? Então a gente está passando por um processo de educação dos gestores aqui no Brasil e a gente vem percebendo isso com muito entusiasmo. Esse entendimento que precisa se informatizar, precisa de um sistema, precisa de um RFID. Hoje a RFID já não é caro igual era, hoje é muito mais acessível, hoje vale a pena demais você Sim. aderir a essa tecnologia, muito mesmo, assim. É, os sistemas as empresas usando planilhas de Excel ainda é uma coisa bem comum, né, no mundo, não é só no Brasil. Eu conheço empresas internacionais, inclusive, que tem amigos meus que saíram de uma empresa, foram para outra, tal, e fontes, né, que eu entrevisto também, e gente que trabalhou em empresas multinacionais e chegou lá e falou: gente, vocês não usam um ERP? E daí, depois de botar o RP, falar no cara, a gente precisa ter um RFID aqui, porque se você não fizer hoje esse tipo de controle próximo, né, bem mais acurado, você perde mercado, né? Ainda é uma coisa muito necessária, né? O RP também é um desafio para muitas empresas que têm que adotar, né? Com E eu certeza. acho que RFID acaba sendo um estimulador para a adoção do próprio RP, né? Com certeza, porque você precisa de uma ferramenta para poder ter esse controle do seu estoque. Porque o que que acontece? Muitas empresas, elas, elas começam, muitas fábricas, né? Falando de fábrica, muita fábrica, ela tá ali e fala, poxa, eu sei produzir. Muita empresa produz sem sistema. Pô, eu sei produzir, peraí, deixa eu pegar aqui, vou mandar para uma facção, aí eu recebo o produto. E muitas empresas só se preocupam em buscar uma ferramenta para venda. E quando a empresa começa a escalar, ela começa a perceber que assim, poxa, eu estou gastando muito tempo com questões operacionais, eu não consigo pensar no meu negócio, eu não consigo pensar em como escalar aqui mais, como que eu tenho um controle melhor de qualidade, como que eu sei se a minha facção ela está ou não me gerando problemas. Então, quando você começa a tomar essa consciência e entender que, opa, peraí, eu preciso de uma ferramenta, às vezes a pessoa já está há 5 anos no mercado e nunca teve sistema. Verdade. Então, as empresas, hoje, elas estão tomando demais essa consciência da importância de você olhar e falar assim, cara, eu preciso de um controle melhor do meu estoque, porque o meu estoque é o meu giro de caixa. O meu estoque é o meu dinheiro que eu tenho aqui. E se eu não consigo ter esse controle muito mais eficiente de saber o que eu tenho, de conseguir fazer um balanço, porque querendo ou não, o balanço ele é uma ferramenta importante, como outros processos da empresa que o RFID te dá, como Sim. rastreabilidade, como, por exemplo, como eu até estava falando de pedidos, como Integração, né? integração, com certeza. Com E o que mercado assim, todo, né? isso, como eu comentei, isso te dá uma vantagem competitiva enorme. Por exemplo, quando a gente fala do caos que a gente passou no mundo em 2020, né? Quando a Sim, gente fala pandemia. isso.
da pandemia, os nossos clientes, a gente teve um churn muito baixo, a gente tem muito orgulho de dizer isso. Nós percebemos que muitas fábricas acabavam quebrando porque elas não tinham dados, elas não tinham esse controle de estoque, elas não tinham ferramentas que pudessem ajudar elas a tomar decisões mais eficientes, mais pautada em realidade. Então, Uhum. muitos gestores iam no feeling, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí acabavam quebrando. Sim. Então, aderir a um RFID, aderir a um sistema, te dá vantagem competitiva enorme, gigante mesmo, assim. É o que a gente percebe com clareza isso. E Kim, deixa eu te fazer uma pergunta agora relacionada à sua geração. Na verdade, você deve estar percebendo, ou deve estar convivendo com gente mais jovem também, que está assumindo as empresas, ou que está iniciando empresas, né, que está empreendendo na área de confecções. Provavelmente essas pessoas também já são mais preparadas ou mais já entendem melhor a necessidade do investimento em tecnologia, tanto de ter um ERP para fazer o suporte básico ali, de você ter uma estrutura de TI para te dar ferramental mínimo, né? O ferramental, digamos assim, do mínimo ao avançado, na verdade, né? Mas é te dar a infraestrutura ali, o alicerce para você investir em tecnologia. E depois você, por exemplo, fazer um RFID que tem que ter uma plataforma confiável como um da PIC, né, da WebPIC, uma empresa de RP forte, né? Assim como, logicamente, a ITAG faz uma Sim, plataforma de RFID, precisa ter alguma coisa onde a plataforma de RFID vai se apoiar, né? sim, com certeza. Acho que você bateu em cima de um dos pontos que vem mudando essa mentalidade da gestão. Uhum, Essa juventude, essas pessoas mais novas, elas já estão vindo com uma cabeça muito mais tecnológica. Então, muitas empresas que de muito tempo nossa, onde os gestores vinham de uma outra época, de um outro momento, uhum. às vezes os filhos chegam e falam assim, ó, a gente precisa mudar isso, a gente precisa botar um RFID, a gente precisa participar de curso, a gente precisa trazer mais tecnologia, a gente precisa começar a estudar BI. Então, por exemplo, semana passada eu estava lá na capital, lá em São Paulo, Aqui, e onde estou. exatamente, aí em São Paulo. E eu estava participando de um evento e eu conversei com um casal muito novo, assim, os seus 20 e poucos anos. Cada um tem uma indústria, né? E você já percebe a cabeça dessas pessoas que, assim, eu preciso de um sistema. Eu preciso de um sistema para crescer. Eu preciso de um sistema e, eventualmente, do sistema, eu vou precisar do RFID e vou precisar de outras tecnologias. Essa geração ela já está trazendo um movimento de gestores mais qualificados tecnicamente. A geração anterior ela tem uma qualificação muito grande de experiência, tem uma qualificação grande de know-how, né? Know-how de como fazer o negócio. E essa qualificação ela está juntando com a qualificação da nova geração, que é o quê? Tecnologia. Então, o gestor da geração passada que está utilizando esse know-how de tecnologia da geração mais nova, onde as empresas estão fazendo essa simbiose para crescer, cara, com muita agilidade. Então, assim, essa geração mais nova, ela está sendo um combustível para esses gestores aí que a gente está percebendo de novas empresas, novas fábricas, e que é o que está fazendo muita diferença na adesão de tecnologias, assim, muito, muito mesmo. E que para a gente está sendo ótimo, porque, por exemplo, né, até falando com o Gambin uma vez, ele falou sobre um investimento de investir em Senai, investir nessas empresas, nessas escolas, né, que mostra a importância da tecnologia justamente para a geração mais nova. Então, assim, a gente vem num processo de educação, semana que vem eu vou estar lá numa faculdade aqui para falar com alunos, para dizer para eles, olha, né, adotem tecnologia, é isso que vai te trazer mais qualificação, vai te trazer mais dados para você tomar melhores decisões, para a gente elevar o nível de empresas aqui no Brasil, que né, nossos conterrâneos, né? Então, Verdade. esse é o caminho que a gente enxerga.
Que legal, Kim. Olha, eu acho que a gente abordou vários temas aí e realmente deu uma musculatura aí para as pessoas compreenderem até o momento do mercado, cara. É muito legal ver um cara jovem como você numa atividade assim forte de educação, inclusive, porque é o principal, cara. Eu enxergo que o mercado ele evolui, né, conforme as pessoas vão entendendo a utilização das ferramentas e vão sabendo resolver seus problemas de uma forma mais inteligente, né? A tecnologia é para isso. Agora, só para a gente até botar uma cerejinha nesse bolo aí, a coisa da inteligência artificial, né? Eu vejo muita gente entusiasmadíssima com isso, mas você precisa de dados bons, né? Para você fazer qualquer processo com inteligência artificial. Como é que você vê essas oportunidades aí para você? Com certeza, assim, a inteligência artificial ela já é uma realidade que vai mudar o mundo de forma acelerada. E que o que você falou, Edson, é o que as pessoas não estão percebendo. Dados por si só, ele te pode gerar aquela obesidade mental, sabe? De você, puta, eu tenho dado pra caramba, Big mas o que Data. é Big Data, né? É isso mesmo. Mas o que você vai fazer com esses dados? Esses dados, eles são dados de qualidade? Eles são dados fidedignos? São dados que realmente fazem sentido? Porque você pode mentir com estatística, você pode simplesmente ter dados que não significam nada, né? E a tecnologia, a inteligência artificial, as empresas que souberem empregar uma inteligência artificial com dados que são relevantes, é aí que a gente vai ter uma grande disparidade de empresas que vão escalar muito e empresas que vão ficar provavelmente estagnadas. Então, por exemplo, a gente já vê isso, entrando numa parte um pouco mais técnica, a gente vê hoje é, inteligências artificiais igual o ChatGPT, que elas são bem menores em questão de parametrização, mas que foram treinadas com dados muito mais qualificados e que acabam tendo um resultado tão eficiente quanto uma plataforma de inteligência artificial que foi treinada com dados bilhares de dados. Então, você ter dados qualificados, você ter esse controle dos dados que você tem, que as pessoas estão enxergando cada vez mais dados como um patrimônio, essa é a diferença que as pessoas ainda não entendeu e que você já percebeu muito bem. Então, que assim, entenda que a qualidade dos dados é a mesma coisa que a qualidade do seu patrimônio, sabe? Hoje é muito evidente isso. E quanto mais você começa a aderir ferramentas de inteligência artificial, mais à frente do mercado você vai estar. Com certeza. Isso é fato. Isso é fato. Bacana, Kim. Olha, foi uma satisfação falar com você. Quero Bom, repetir essas conversas contigo aí. Vamos fazer mais vezes, hein? claro, com Muito legal. certeza. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Vocês estão interessados com a WebPic em fazer um approach internacional? Como é que vocês estão enxergando oportunidades fora do Brasil, inclusive? Já que hoje em Sim, dia ter o online facilita esse tipo de ação, inclusive para um ERP desenvolvido no Brasil. sim, sim. A gente já atua já, vamos dizer, cirurgicamente na Angola, se não me engane, e nós estamos, Angola, e nós estamos agora aqui na América do Sul buscando parceiros no Paraguai, agora na Argentina também. Então, assim, a gente já está mexendo aí os pauzinhos para conseguir deixar o WebPick internacional, né? E que é um processo que a gente enxerga com bastante entusiasmo também, porque a gente quer replicar os cases que a gente vem tendo no Brasil de empresas que estão tendo um crescimento muito grande, a gente quer replicar em países que ainda não têm ferramentas, empresas que investem em ferramentas como a gente vem desenvolvendo. Então, assim, a gente está bem entusiasmado com isso, com certeza. A Acredito que própria, ano par- que vem, a própria parceria com a ETAG é uma porta para isso, porque a ETAG já é uma operadora internacional importante. com certeza. E o Gambim é um cara, pô, ponta firme, a gente gosta demais dele, amei e converso muito com ele. E que, assim, com certeza a gente vai colher muito, muito mesmo dessa parceria, não tenho Que, le- dúvidas. que legal. Olha, Kim, um abração para você aí. Sucesso, continue tendo sucesso. Não é nem desejar sucesso, é desejar mais sucesso.
E agradeço a sua mãe aí, que eu tive o contato com ela pelo WhatsApp para marcar entrevista contigo, e ao seu pai por ter desenvolvido uma empresa que tem essa mentalidade, que tem essa tecnologia toda. Então, parabéns Certeza. para vocês. Obrigado, Edson. Foi um prazer enorme. Assim, você é um cara de muito prestígio e estamos Legal. aí para o que for preciso. Obrigado. Legal, Kim. Um abração para você. Um abraço, meu Até querido. mais.